para você que nos acompanha em mais um Abstract, e neste episódio nós conversamos com o Nicolas e com a Natália, acadêmicos de medicina da Unidave, e que vem contar para a gente como é estudar num curso com metodologias ativas, um curso com nota máxima no MEC, um curso que é acreditado pelo SAEM, enfim, né, eles vão nos dizer como é estudar num curso de tanta excelência. Então, primeiramente, obrigada pela participação de vocês aqui no Abstract, e para começar, eu quero que vocês contem um pouquinho da história de vocês para a gente, né? Para quem está nos assistindo. Então, começo com a Natália. Natália, você é natural de onde? Como é que surgiu esse sonho de fazer medicina? Oi, boa tarde. Então, o sonho de fazer medicina, eu acho que ele começou cedo, quando eu comecei a pensar em fazer um curso da área da saúde. Então, isso era ali no início do ensino médio, primeiro ano ali do ensino médio, eu comecei a entender que eu queria fazer algo da área da saúde. Aí eu comecei a pensar nas minhas opções, comecei a pensar em fisioterapia, enfermagem, medicina, e comecei a tentar fazer os vestibulares, fiz já no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, e daí no terceirão. No terceirão foi onde eu passei. E foi no terceirão que também eu decidi que eu ia fazer medicina, porque daí eu comecei a olhar o que é que cada área podia me proporcionar e como seria o trabalho realmente, o dia a dia de cada área. E daí o dia a dia da medicina foi um dia a dia que me encantou, que eu comecei a gostar. E eu ia, por exemplo, eu pensei em fazer odonto em um momento. Aí eu conversei com o dentista, conversei com ele como que era o dia a dia dele. E daí não foi exatamente o que me agradou, conversei com médicos e aquilo foi me agradando, eu fui gostando daquele dia a dia. E realmente foi isso que me fez fazer esse curso. Então, foi uma história que começou pensando em ficar na área da saúde e depois chegando mais perto cada vez desse curso. Mas eu acho que, de verdade, assim, eu só aprendi o que era medicina quando eu realmente entrei na faculdade e aí eu me encantei de vez, assim. Que bacana, tinha um sonho, mas também você foi buscar saber como era o dia a dia para que esse choque não fosse tão grande, né? Quando chegasse na graduação e depois, daqui a pouquinho, no dia a dia profissional, né, Natália? Exatamente. No começo, era muito abstrato para mim. Eu não tinha nenhum médico na família, então eu não tinha uma visão, assim, de exatamente como que era. Eu sabia o que medicina estudava, mas eu não sabia exatamente o que fazia. Eu só via o médico como aquela pessoa que tinha me atendido em algumas consultas, mas eu não sabia como que eles levavam a vida, assim. Então, quando eu tive esse interesse, eu fui atrás e daí eu realmente me encantei pela rotina. Muito legal. E para você, Nicolas, como surgiu essa vontade de fazer medicina e de onde você é? Então, boa tarde a todos. Eu sou de Taió, vim natural de Taió, né? Tenho uma irmã gêmea também, então toda a minha infância foi criada com ela, né? Diferente um pouco da Natália, eu nunca me vi fazendo outra coisa, né? Querendo ou não, a gente desde pequeno acaba sendo estimulado e também a gente, né, estuda, vai descobrindo, se identificando com mais áreas ao longo da formação na escola, né? Então, no ensino fundamental, já acabei definindo o que seria medicina também, pelo fato de, ciências, a gente acaba gostando de estudar o corpo humano, a gente se adequa. No ensino médio, bati o martelo também, então realmente era a medicina que eu queria fazer para a minha vida, né? Quando eu vim para Rio do Sul fazer o ensino médio aqui, conversei com alguns professores também, também professores principalmente da área da biologia, que realmente me estimularam a esse sonho, né? E pelo fato da abertura do curso aqui em Rio do Sul, então foi onde eu decidi ficar por aqui, porque é mais próximo da minha família, onde eu tenho contato direto com eles, que isso também faz toda a diferença para a minha formação. E por isso que eu decidi também ficar por aqui e optar pela Unidave. Muito bacana. Então, os dois vieram muito convictos do que queriam, né, para a vida acadêmica. E deixa eu perguntar para vocês, o curso foi lançado em 2017, mas antes da primeira turma começar as aulas, a Unidave já havia iniciado a construção do Bloco da Saúde, né, um bloco especialmente dedicado aos cursos da saúde. Como é, Natália, estudar num bloco novo e feito especialmente para vocês? Eu acho muito legal. Eu acho que esse é um grande diferencial da Unidave. Tem uma infraestrutura muito legal. Então, desde a primeira fase, a gente foi colocado dentro dos laboratórios. Mesmo o laboratório de microbiologia, onde a gente poderia analisar, a gente podia fazer coletas, a gente podia já se jogar na prática clínica desde o início. Então, isso era muito legal. Aí, os laboratórios de morfofuncional, a gente podia fazer as análises em cadáver. Então, tinha toda essa infraestrutura desde o início. Então, assim, ter o espaço ali que era novo, que era uma novidade com tudo, foi essencial, acho que, para a formação. Acho que a gente conseguiu chegar no internato, né, que é quando a gente realmente entra dentro dos hospitais, dos atendimentos, dos postos de saúde, assim, mais integralmente, porque a gente já tinha essa prática muito bem estabelecida desde a primeira fase.
E para você, Nicolas, qual a tua perspectiva aí da infraestrutura que a Unidade oferece para os estudantes de medicina? Como a gente vem lá do começo das primeiras turmas, né? Eu sou da 5ª turma, a Natália da 6ª, então a gente pode usufruir de tudo da sua forma mais nova, né? Que tinha sido inaugurado. E também, desde o início, a Unidade ela investiu muito na parte de associação com tecnologias, então a gente conseguia adequar tanto a prática quanto ao estudo nas tecnologias, né? Especialmente na parte anatômica, onde a gente tinha muito de exemplos que a gente poderia usar na prática, né? Coisas que às vezes a gente não conseguiria ver exatamente no cadáver, a gente ia lá, via no aplicativo, depois voltava para o cadáver, então coisas que a gente conseguia realmente sedimentando o nosso conhecimento. E como a Natália também comentou, isso faz muita diferença na formação, né? Porque às vezes a gente fica na dúvida, às vezes a gente não consegue perguntar, às vezes tem algum receio, mas aqui não, a gente se sente muito aberto a todo esse contato com professores, com a tecnologia, porque realmente tem muita coisa que a gente usufrui e consegue sedimentar aquilo que a gente está aprendendo. Bacana, e vocês falaram aí um pouco das aulas de vocês, né? Bom, o curso também começou com um diferencial que eram as metodologias ativas. Como foi para vocês chegarem, se depararem, né, com esse método diferente? E contem um pouquinho para a gente, assim, o que muda para aquele ensino tradicional que geralmente a gente tem no ensino médio? Eu sou suspeita para falar porque eu amo a metodologia ativa. Para mim, eu não me veria fazendo faculdade de outra forma. Quando eu passei para a Unidade, eu tinha noção que era metodologia ativa, mas eu não sabia como funcionava. Então, quando eu fiz a matrícula, a gente fez um tour assim na faculdade, em todo o prédio da saúde, e a professora foi me explicando como que funcionava a metodologia ativa. E eu me apaixonei, eu amo fazer os tutoriais, a gente aprende sempre debatendo. Então, eu não me via naquela aula em que ficava o professor lá na frente, vários alunos só olhando, tu não tendo aquela coragem de perguntar, igual tu disse, assim, a gente tem mais habilidades, a gente tem mais capacidades, assim, mais desenvolvimento na aula. Então, todo tempo tinha um raciocínio clínico em que um dava uma ideia, outro dava outra ideia, e a gente ia chegando cada vez mais na solução dos problemas dos casos clínicos que a gente recebia. Então, a gente recebia um caso, estudava ele durante a semana e debatia. Isso, para mim, solidificava o conhecimento. Eu tinha 3 momentos para estudar aquilo e solidificar o conhecimento e nunca ficava monótono, nunca ficava chato. A faculdade se tornou muito legal para mim por conta disso. Então, eu sou suspeita para falar porque eu amo, eu não me veria fazendo de outra forma, assim. Então, a Natália virou fã da metodologia ativa. E você, Nicolas? Eu também. Quando a gente começa, né, a gente vem daquele ensino tradicional, de professor lecionando, né, ensino médio, quadro, apresentações de slides e tudo mais. Mas entrar aqui no curso de uma forma totalmente nova também foi muito bom para... Não, comecei agora a faculdade, vai ser tudo novo, sabe? E me apaixonei também pela metodologia ativa, sou um grande fã. Hoje em dia não me vejo fazendo mais de outra forma. O ensino tradicional ele tem com certeza suas vantagens também, mas a gente enxerga hoje como acadêmicos de metodologia ativa um grande diferencial, uma grande habilidade que a gente desenvolve, né? Debater, discutir em grupo, parte também de comunicação, de integrar a equipe, aquele grupo de tutorial, todo mundo querendo aprender juntos, todo mundo fazendo questão de estar ali, presente, sabe? Então, os momentos que a gente tirava para fazer essas discussões eram momentos muito enriquecedores e que hoje realmente fizeram toda essa diferença, né? E algo que é previsto no curso também é o contato com os pacientes desde o início das primeiras fases lá. Conta pra gente, isso acontece realmente? Como é que é? É verdade. Desde a primeira fase, a gente já é colocado dentro do posto de saúde, que é, né, a unidade básica de saúde. Então, a gente é colocado ali, mas eu não acho que eles jogam a gente de uma forma que nos deixe perdido. Então, eles colocam a gente primeiro para acompanhar as fases iniciais daquele atendimento, então a triagem daquele paciente. A gente vai acompanhando primeiro a enfermagem, para a gente entender o que eles fazem, porque a consulta inicia na consulta da enfermagem e depois passa para o médico. Então, eu acho que eles fizeram isso de forma muito cautelosa e muito inteligente. Eles colocaram a gente primeiro para acompanhar aquele atendimento inicial, aquela triagem, e a gente ficou 2 anos acompanhando esse atendimento até a gente conseguir realmente entender ele. Depois a gente passa a atender junto com o médico, e daí a gente primeiro assiste ele fazendo, com paciência. Então, a gente vai gradualmente evoluindo até que a gente comece a atender aquele paciente junto com o médico que fica atrás,
junto na mesa com a gente, assim, né, nos ajudando. Depois esse médico já sai da sala, volta só depois. É sempre com muita paciência. Então, no começo, eu tinha um pouco de receio de como ia ser atender um paciente sozinha, mas eles fizeram isso de forma muito gradual e foi essencial. Hoje, quando a gente chega no internato, a gente consegue observar, olhando retrospectivamente, o quanto foi importante. A gente aprendeu a conversar com o paciente desde a primeira fase. A gente começou a ter contato com as doenças, a ter contato com as medicações. Então, quando a gente passou a ouvir elas como realmente o atendimento médico, não era tão diferente. Já a gente tinha mais casualidade com aquelas informações, né? Bacana, é importante ressaltar isso, né? Não é só jogar os alunos lá para dizer que, né, que tem contato com os pacientes. Tudo foi muito bem pensado, planejado para que vocês fossem aos poucos, gradualmente, como você bem ressaltou, né, Natália? Fossem adquirindo aquelas habilidades, né, para estarem ali com no face a face com a comunidade. Você também tem essa percepção desse processo, Nicolas? Essa inserção desde o início da faculdade, né, nas unidades de saúde, ela não é só para a gente simplesmente realizar um atendimento, né? Nós, como futuros médicos, a gente não está ali só para resolver a queixa de um paciente, mas a gente também está para entender o funcionamento da unidade de saúde, entender o trabalho de outros profissionais. A gente também tem que aprender a respeitar esses profissionais, porque esses profissionais são extremamente importantes, né, em toda a sua jornada de atendimento do paciente para ele chegar até a gente também. Então, existe todo um contato, né, com toda a estrutura de funcionários, equipe da unidade de saúde, para que a gente realmente entenda como funciona e entenda também muito do Sistema Único de Saúde, né? Porque ele é muito mais do que a gente só atender aquele paciente, mas a gente precisa entender toda a estrutura, por que a gente está fazendo aquilo, por que precisa ser feito, o tempo que leva para fazer cada coisa, para que quando ele chegue até a gente consiga estar com uma mente muito mais aberta para fazer aquele atendimento. Bom, agora eu vou aqui passar para outro ponto. Vocês são da turma 5 e 6, né? Foram as primeiras turmas, né, que acreditaram na promessa que a Unidade fez de que ia entregar um curso de excelência. Vocês estão finalizando agora o curso tendo uma nota máxima no MEC, a nota 5, sendo acreditado no CAEM, que são duas grandes referências, né, para a área da medicina ter essas duas avaliações. Como é para vocês, né, finalizarem o curso sabendo que ele realmente, assim, pelos órgãos responsáveis, né, ele tem esse aval de que é um curso bom? Eu acho que é um grande mérito, assim, pra gente. A gente vai sair da faculdade já com esse mérito mesmo, com essa carga, que é um título muito importante, muito legal. Então, assim, eu só tenho a agradecer a todos da Unidade que fizeram isso ser possível, porque não foi uma tarefa individual, foi uma tarefa coletiva que foi alcançada, assim. Então, eu não tenho nem muitas palavras para descrever. Para mim é ótimo, assim, não tem muito mais que dizer, além do grande mérito que é poder levar esse título por uma tarefa coletiva que foi da Unidade, né? E para você, Nicolas, como é, né, estudar num curso tendo todas essas avaliações aí positivas? A gente, como das primeiras turmas, né, das turmas iniciais, a gente entrou para a Unidade já crendo que isso uma hora chegaria, né? A gente já chegou apostando que essa acreditação chegaria, que essa nota máxima chegaria, justamente porque lá no início ainda não tínhamos esse aval, né? Mas desde sempre a gente chegou, né, pensando e refletindo sobre a qualidade da estrutura da instituição, dos professores, de todo o corpo docente, né? E, na verdade, isso só representa o quanto que a Unidade ela se tornou excelente, né, em toda a sua formação. Bom, e vocês dois são aqui da região. E vocês já comentaram aí, né, que tiveram essa possibilidade de fazer o curso de medicina pertinho de casa. Como foi isso para você? Vocês acham que isso facilitou, assim, deixou a carga um pouco mais leve? Esse foi um grande diferencial do curso para mim. Quando eu pude ter, assim, nos momentos mais difíceis, principalmente, eu acho que a gente consegue reparar isso. Foi essencial ter minha família por perto, foi essencial conseguir me sentir abraçada, foi essencial poder chegar em casa e ter aquele acolhimento. Então, assim, para mim foi maravilhoso, assim, eu me sentia abraçada, eu conseguia toda vez chegar em casa, ter a comida da minha mãe prontinha, então foi muito bom, assim. E ainda mais ter um curso de tamanha excelência e, assim, que conseguiu se tornar tudo isso, assim, aquilo que, igual o Nicolas falou, a gente já sabia que ia se tornar e realmente se tornou tão perto da gente, é um presente. Eu, no começo, ia e voltava todos os dias para Taió, né, para ver o quanto que eu sou apegado na minha família, né. Até a quarta fase conseguir fazer isso, depois a gente vai, né, tendo que imergir cada vez mais na rotina e precisando fazer essas adequações.
Vim para Rio do Sul, mas não parei até hoje de ir para Taió. Vou para casa quase todos os finais de semana, porque estar perto da minha família é realmente algo que torna tudo muito mais leve e prazeroso de fazer, né? A gente acompanha também, tem colegas que vieram de fora para cursar aqui e a gente vê o quanto isso é um diferencial de estar perto, sabe? De ter o acolhimento dos pais, a comida da mãe nos finais de semana, o carinho daquele familiar que tu tem, né? Uma admiração, enfim. Estar perto da família, assim, para a formação acadêmica, na minha formação foi extremamente importante. Bom, e nós temos, né, as turmas aí compostas por estudantes que moram aqui na região, mas muitos querem estudar na Unidave e fazem esse esforço de vir, né, de fora para cá. Como vocês percebem que é o acolhimento pela coordenação, pelos professores, pelos colegas? Eles são acolhidas? Como é? Porque eles já estão enfrentando esse desafio de sair, né, de perto da família, dos colegas, dos amigos. Então, como é esse acolhimento? Como é que vocês observam isso? Então, eu acho que puxando muito para o lado da metodologia ativa, eu acho que por parte dos colegas, a metodologia acaba auxiliando. Como a gente acaba tendo muito esse contato com os colegas ali nos nossos grupos de tutorial, a gente é dividido em grupos de 10. Então, é muito mais fácil tu fazer amizade quando tu tá num grupo pequeno. Então, as pessoas vão se tornando cada vez mais amigas por conta disso, assim, né? As pessoas vão se tornando cada vez mais acolhidas. Então, eu acho que, em questão de por parte dos alunos, a metodologia ativa é um grande auxílio, né? E acabam sendo muito acolhidos. E por parte da instituição, da Unidave, eu também observo a mesma coisa. Eu acho que a Unidave sempre está apto a nos ajudar. Falo individualmente. Uma vez eu precisei de ajuda da psicóloga e a Unidave foi extremamente solícita em colocar uma psicóloga para me auxiliar. Com uma colega que não é de Rio do Sul aconteceu a mesma coisa, a psicóloga deu esse auxílio. Então eu acho que até nesses casos mais extremos em que eles percebem que existe alguma coisa que está incomodando, a Unidave é muito solícita a ajudar. E eu acho que principalmente nos casos dessas pessoas que vêm de fora, talvez seja esses diferenciais que também consigam mudar a experiência. Eu também observei muito na questão daquele período de enchentes que deu aqui na região, que o pessoal de fora, querendo ou não, às vezes nunca tinha passado por essa situação. Mas eles mesmos, relatos próprios, comentaram que a Unidave acolheu eles muito bem. Toda a questão de orientação quanto a dados, a acolhida de onde ficar, né, as informações quanto a níveis de rio, enfim. Todos eles se sentiram muito bem acolhidos e também, ao longo da formação, né, precisando de algum auxílio, como a Natália falou, auxílio de psicólogo, auxílio de nutricionista, auxílio de outros profissionais, para que realmente a formação se tornasse um pouco mais leve e não minimizar o sentimento de saudade de casa, mas talvez um reconforto que a instituição também é capaz de oferecer e a gente observa que ela faz. Que bom. Bom, eu acredito que muitas pessoas devem entrar em contato com vocês para saber como é que estudar na Unidave, metodologias ativas. E uma pergunta, não sei se eles fazem, mas vou fazer aqui para vocês, né? Como é morar em Rio do Sul, né? Para essas pessoas que não sabem, né? Às vezes ficam na dúvida, será que eu vou para lá, vou me adaptar? Como é que vocês poderiam dizer sobre como é morar em Rio do Sul ou aqui na região do Alto Vale? Então, eu gosto muito de morar em Rio do Sul. Eu gosto da posição geográfica de Rio do Sul, principalmente. Eu acho que a gente tá na capital do Alto Vale, a gente está próximo de muita coisa, então eu acho que a gente consegue estar numa posição privilegiada de cidade. Recomendo para todo mundo que vem aqui. E eu gosto da cidade em si. Eu acho que as pessoas daqui são bastante acolhedoras. Eu vejo tanto o acolhimento que a gente dá com para quem vem de fora, igual a gente estava conversando ali na pergunta anterior. E eu gosto de o que a cidade consegue nos proporcionar. A gente trazendo para a área da saúde, tem um hospital muito completo, um hospital de referência. A gente tem postos de saúde, a UBS, em todos os bairros. A gente consegue trazendo para o lado da medicina, então, todo esse suporte. E, assim, em questão de lazer, a gente tem muitas coisas para fazer. A gente tem lugar para passear com o cachorro, para caminhar, lugar para sair. Eu acho que, assim, é uma cidade super completa e ela ainda consegue ter segurança, porque não é uma cidade tão grande. Então, eu gosto bastante. Eu, particularmente, acho o Rio do Sul uma cidade maravilhosa para se viver. Ela é uma cidade de médio porte, então a gente tem aqui, não é uma grande metrópole, mas ela tem tudo que a gente precisa para ter uma qualidade de vida, principalmente a parte de segurança, como a Natália comentou, né? É uma cidade que a gente se sente muito acolhido estando e vivendo aqui, caminhando pela rua, seja qualquer hora que for. A gente vê muitas famílias também que são formadas e ficam pela região porque gostam muito da cidade. Então, eu, particularmente, adoro a cidade. Eu quero retomar um aspecto que a Natália comentou ali na resposta dela anterior sobre a infraestrutura de saúde, né? Porque nós temos metodologias ativas, os nossos acadêmicos vão,
né, vão para a comunidade logo nas primeiras fases do curso. Então, quero saber de vocês, como é que vocês veem essa infraestrutura de saúde? Né? Há locais adequados para vocês irem, né, fazer essa prática de vocês em relação a UBSs, hospitais? Como é que é isso? Eu acho que tem, e inclusive hoje tem muito mais do que a gente tinha no início. Sim. Porque o que dá de observar é, por exemplo, no posto de saúde, na UBS, onde eu fazia o estágio, no começo não tinha salas para os estudantes. Hoje em dia já foi ampliada e tem 2 salas para os estudantes. Então, com o tempo também foi ampliando. Hoje tem muito mais condição do que tinha. Em um outro posto de saúde que a gente também foi estagiar, aconteceu a mesma coisa. Eles abriram sala para que os estudantes pudessem ir lá e fazer os atendimentos. O nosso pronto-socorro também foi ampliado, não só por conta da gente, né, mas foi ampliado e para a gente foi um grande benefício. Então, eu acho que tem toda uma questão de infraestrutura muito bem estabelecida. A gente tem o hospital, a gente tem a unidade básica, a gente tem a UPA, a gente pode passar em todos esses atendimentos. A Unidade também nos permite que a gente vá para hospitais das cidades aqui próximas, como Ibirama, Ituporanga. Então, a gente tem todo esse sistema de saúde, essa infraestrutura que a gente pode usufruir e cada vez mais só vem crescendo. Então, a Unidade proporciona para a gente ainda cada vez melhorias, assim, o que já era muito bom vem melhorando. Como é que você vê esse suporte aí da questão da infraestrutura da região na área da saúde? Essa parceria da Unidade, né, com a Secretaria Municipal de Saúde e também com o sistema de funcionamento da saúde aqui de Rio do Sul, foi um grande passo para a saúde municipal e a população mesmo aponta isso. A gente vê que muitas pessoas, né, lá na UBS, elas relatam que a UBS mesmo ela melhorou muito depois da chegada dos estudantes, tanto de infraestrutura quanto qualidade de atendimentos também. A UPA realmente recebeu mais consultórios para o atendimento da população, né? A própria unidade em si, aqui da Unidade, né? Outros atendimentos. Então, assim, a parceria da Unidade com a Secretaria Municipal foi algo que melhorou muito o atendimento da saúde da população. E uma pergunta, em relação aos professores, o que vocês têm a nos dizer? Nós temos profissionais que já tinham uma carreira muito bem estabelecida aqui na região, né, e que foram para a sala de aula, então, e também foram fazer, né, suas especializações, cursos em metodologias ativas. Como é que vocês veem o preparo dos professores que estão em sala de aula com vocês? Então, eu gosto muito por vários motivos. Uma das características que eu gosto é que, principalmente na fase que a gente entra, a gente está muito junto com profissionais que entendem muito de metodologia ativa, que é realmente ali nas fases iniciais a gente está meio perdido na metodologia, porque é extremamente nova, a gente nunca tinha vivido com ela antes. Então, eles nos apresentam muita metodologia, são os professores que, com certeza, mais entendem da metodologia, são os das primeiras fases. Então, eles nos apresentam isso, e os outros professores também entendem da metodologia, mas daí já é de uma forma mais clínica, de uma forma mais de atendimento, e é essencial. Eu gosto da forma que a Unidade nos propôs o início do curso e essa graduação, assim, e essa evolução. E eu gosto muito do fato de que, quando a gente começa a ter as aulas com os médicos, são os mesmos médicos que a gente vai acompanhar quando a gente está no hospital, os mesmos médicos que a gente vai acompanhar na UBS, na UPA. Então, a gente já tem familiaridade com esses professores. E o fato de a gente sempre ter turmas pequenas, de 10 alunos, faz a gente ter muita proximidade com esses professores. Então, a gente não tem vergonha de perguntar para eles, de sanar nossas dúvidas. Eu gosto muito disso, assim. Eu acho que, para mim, os pontos principais esses 2, assim, mas tem vários. E os profissionais também que compõem o quadro de professores da Unidade são profissionais de referência aqui na região, né? Então, quando a gente está ali aprendendo com uma pessoa que a gente admira muito, a gente quer ser muito um pouquinho daquilo, sabe? E a gente gosta muito de acompanhar, perguntar, a gente se interessa cada vez mais por aquele assunto. Então, esses profissionais, eles são extremamente qualificados para estarem ali e, pelo fato de terem toda essa experiência também, eles passam muito disso para a gente. E a gente acaba, né, gostando cada vez mais e estando muito motivados a estudar. Estamos indo quase para a parte final já da nossa entrevista. Eu queria perguntar sobre ligas acadêmicas, né? Durante o curso foram sendo criadas ligas, né? O que são essas ligas e quais os benefícios vocês veem para a formação de vocês?
Então, eu não sei exatamente como explicar, mas eu acho que são conjuntos de estudantes que têm o mesmo interesse em se aprofundar em determinado tema, né? Se fosse para explicar para uma pessoa que não sabe o que é uma liga, eu acho que seria uma boa forma, assim, de explicar. Então, existem ligas de várias especialidades, existem ligas de vários assuntos para pessoas que têm o mesmo interesse em comum conseguir se aprofundar naquilo. Eu, por exemplo, participava da Liga de Pediatria, então eu posso dizer pela liga que eu participei que foi essencial. Eu conseguia revisar vários assuntos dentro da pediatria que eu já tinha estudado e eu conseguia ter acesso a novos conhecimentos que às vezes eu não teria se eu não quisesse me aprofundar, se eu não tivesse lá dentro. E aquilo não é um assunto, às vezes, que estaria na tua grade curricular, não é um assunto essencial, mas para quem tem interesse, é muito, muito interessante. E eu acho que, no final, a gente sempre, todo o conteúdo que agrega, ele se torna importante no final. Então, eu acho super importante participar das ligas e elas existirem. Eu também, por exemplo, participei da Liga de Clínica Médica. Como a Natália falou, são assuntos que, às vezes, na grade curricular não são uma forma essencial de serem discutidos, ou que a gente veria em outro momento do curso, mas são convidados profissionais para ministrarem, né, uma conversa com a gente, ou darem realmente alguma aula, ou a gente discutir um tema que, às vezes, a gente já estuda previamente antes, né, do encontro na liga. Então, são momentos que a gente acaba se dedicando de forma extracurricular, mas para estar sempre melhorando e buscando novos conhecimentos. Bacana. Bom, vocês estão praticamente encerrando o curso na reta final. Que retrospectiva vocês fazem ou como é que vocês resumiriam o que é fazer medicina na Unidave? Eu não saberia resumir, eu acho, porque é muito mais um sentimento. Agora vem um sentimento muito mais de gratidão. Gratidão por tudo que a gente viveu, gratidão pelo acolhimento que a gente teve, gratidão pela evolução que a universidade teve. Eu acho que, como a gente é as turmas iniciais, como a gente já falou várias vezes, alguns pontos foram melhorados, assim, eu tenho gratidão pela universidade ter nos ouvido, assim. Então, eu sou grata por toda a trajetória. Não saberia explicar de outra forma, assim, porque é um sentimento muito amplo, né? Mas acho que se resume nisso. A gente parar e agora refletir tudo que passou, né? Esses 6 anos que passaram voando, olhando para trás agora, é muito gostoso. Eu não mudaria em nada as escolhas que eu fiz, o futuro que eu quero trilhar, todo o caminho que eu percorri até agora, os profissionais que eu tive contato, né? Então, para mim é muito gostoso assim parar e pensar que a minha formação foi algo tão leve, mas que foi tão boa para mim. E vocês se sentem prontos para ir para o mercado de trabalho? Eu acho que sim. Eu acho que principalmente depois de estar vivendo o internato. Eu ainda não finalizei, né? Ainda tenho até o final do ano para finalizar, mas já tendo vivido o ano passado inteiro e a parte desse ano, eu acho que o internato nos faz ficar muito prontos. A gente consegue solidificar o nosso conhecimento e a gente consegue se ver na prática, porque às vezes a gente tem tanto conhecimento guardado e a gente não sabe aplicar. Então, tendo feito o internato, assim, pelo menos até essa parte, até o final do ano só tende a melhorar, eu consigo me sentir bem apta. E realmente, o internato é um grande diferencial, né, na formação acadêmica. A gente tem 4 anos, né, de formação em sala de aula, com as práticas, né, que a Unidade já proporciona para a gente, mas a parte do internato é onde a gente vai lá e mostra o que a gente aprendeu e discutiu até então. E realmente, eu agora, né, faltam menos de 100 dias para me formar, me sinto muito feliz e pronto para trabalhar. Eu quero muito exercer tudo que eu aprendi até então. A gente, querendo ou não, tem grande autonomia, né? Já nas unidades de saúde, nos atendimentos de pronto-socorro. E agora é a gente colocar em prática tudo que a gente se dedicou e aprendeu. Última pergunta do nosso bate-papo, né? Para quem vem para vocês e pergunta, será que eu devo fazer medicina? Será que eu devo fazer na Unidave? O que vocês diriam para essa pessoa que está em dúvida se vem ou não fazer medicina na Unidave? A resposta para a pessoa é que venha fazer tanto medicina e principalmente na Unidave. Eu acho que medicina é um curso muito rico em qualidade de vida, por exemplo, assim, a pessoa pode, às vezes, não gostar de certas características, por exemplo, não gostar de alguns tipos de atendimento, não gostar de centro cirúrgico, mas a medicina, ela te dá essa visão ampla do que você pode fazer. Tem diversas áreas, tu consegue ir para
vários lados, assim. Então, eu acho que é uma profissão que vai te dar muita capacidade de trabalhar em diversas áreas, que a pessoa vai encontrar uma que ela se sinta bem. Então, eu acho que é impossível não gostar, assim. E, principalmente na Unidade, porque tem esse acolhimento, tem infraestrutura. Para quem é de perto, que tem muita gente que é de perto e pensa em fazer aqui, tem esse fator de estar em casa, que é muito importante, que as pessoas vão ver o quanto é importante isso na faculdade também. Tem um acolhimento por parte de psicologia, tudo por trás, que eles sempre nos auxiliam. Então, assim, a resposta é que venha. Eu confirmo o que a Natália falou, acho que o curso aqui é um dos melhores que poderia ter, né? Na região, a gente se sente muito preparado, a gente sente todo esse carinho, né? Que muito mais do que só a formação acadêmica, a Unidade, ela se preocupa muito com o nosso desenvolvimento pessoal também, com os nossos sentimentos, o que a gente precisa para aquele momento, não só, né, de forma grade curricular, mas também acolher tudo que o ser humano é, e não é só essa parte de formação, né? Então, eu me sinto muito feliz e realizado por ter feito aqui, e só tenho a dizer que venham para cá que a gente está esperando. Nicolas e Natália, muito obrigada pelo aceite, pela participação de vocês aqui. Que bom que a Unidade supriu as expectativas de vocês em relação à graduação, que vocês possam exercer a profissão de vocês com muita alegria, com muita responsabilidade, sucesso na carreira de vocês, que vocês possam fazer a diferença na vida de muitas pessoas a partir de agora, tá bom? Muito obrigada. Obrigada para você que nos acompanhou em mais um Abstract e até o próximo.